Antes de mais nada, precisamos compreender que Deus é um ser eterno, onisciente, tudo sabe, onipotente, tudo pode e onipresente, está em todo lugar. Contudo, se observarmos certos textos sagrados, teremos dificuldades para discernir certos aspectos destas qualidades. A onipresença de Deus é atributo coerente com a onipotência. Se Deus tudo pode, ele está presente e age em toda parte. Porém, a mentalidade dos israelitas dificilmente se emancipava de concepções concretas, corpóreas, de modo que os textos mais antigos da Bíblia conservaram a opinião popular de que Javé tem seus lugares de residência ou seus habitats. É isso mesmo, os textos mais antigos do Antigo Testamento ou Bíblia hebraica nos indicam uma mentalidade que mostra uma certa dificuldade em alcançar o conceito de onipresença do Altíssimo. O entendimento deste atributo de forma mais correta só foi alcançado mais tarde. Assim, meus irmãos, segundo o modo de ver mais antigo, Javé habitava o território de Israel, de modo que fora dele era preciso homenagear outros deuses. Percebam que a onipresença de Deus não estava sendo bem compreendida. Está lá em Juízes 11. Disse Jefté aos amonitas: não possuis tudo que teu Deus Camus te deu? Do mesmo modo, tudo que Javé, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós o possuímos. Disse Davi a Saul: hoje excluíram-me da herança de Javé, como se dissessem: vai, serve a outros deuses. De forma mais específica, Deus habitava as montanhas sagradas, como o Sinai, o Sion, ou os santuários antigos como Betel, Betsabeia e o Templo de Jerusalém. E podemos ver isso em Gênesis 28. Jacó acordou do seu sonho e disse: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Teve medo e disse: esse lugar é terrível, nada menos é do que uma casa de Deus e a porta do céu. No reino cismático da Samaria, haveria o Deus de Dan e a divindade padroeira de Betsabeia. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e aqueles que dizem: viva o teu Deus, Dan, e viva o caminho, a peregrinação de Betsabeia, cairão e não mais se levantarão. Existiam outros deuses em outros lugares, mencionados nos textos sagrados, segundo, logicamente, este modo de se expressar, como está no segundo livro dos Reis. Os babilônios fizeram uma estátua de Socote-Benote, os de Cuta, uma de Nergal, os de Emate, uma de Ázima. Este episódio nos é bem conhecido. Já falamos sobre isso em nosso vídeo sobre a importância das imagens sagradas. Link na descrição. Os fiéis israelitas acreditavam que Javé, que Yahvé, que se senta sobre os querubins, só estava presente onde se achava a sua arca, a arca da aliança, que guardava os 10 mandamentos, e pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baalé de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Os filisteus, ouvindo, disseram: que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós, até agora nunca se viu coisa semelhante. Além desses
habitats terrestres que já mencionamos, Deus tinha sua morada nos céus. Em textos antigos, podemos perceber claramente que os céus não eram entendidos como um reino espiritual, além desta matéria física, ou como a união plena entre a alma humana e a Santíssima Trindade, mas sim de forma topográfica, como um local. Podemos ver isso em Gênesis 11. Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem. Também está em Gênesis 21. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Temos em Gênesis 22, o anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Também podemos ver no capítulo 28 de Gênesis: e teve um sonho, via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu, e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor. Conforme os textos até aqui citados, Deus reside no céu e também na terra, o que já significa uma certa multilocação de Deus. Outros textos se podem citar que acentuam essa multilocação de modo a insinuar a onipresença de Deus, concebida na linguagem pouco abstrativa e muito concreta dos israelitas. Deus se deslocaria de forma extraordinária de um lugar físico para outro lugar físico e não estaria realmente manifestando a onipresença de um ser eterno e transcendente, devido a esses limites impostos pelo modo de ver do ser humano. Assim, na história mesma dos patriarcas, Deus aparece a Abraão em Ur, na Caldeia, em Harã, na Mesopotâmia, e o leva para a terra de Canaã. Deus protege Abraão no Egito, no território de Gerara. Acompanha o servo de Abraão até Harã, na Araim, Alta Mesopotâmia. Ele coage o faraó a deixar partir as tribos de Israel cativas no Egito e derrota o exército do faraó no Mar Vermelho. É o Senhor Deus quem guia o povo através do deserto e finalmente o introduz na terra prometida. Desta maneira, meus irmãos, torna-se claro que Javé não é um Deus local. Se era venerado especialmente em alguns lugares ou santuários, isto se explica pelo fato do Senhor ter se revelado aos patriarcas. Quando Deus se revelava em um certo local, tal lugar era considerado sagrado. Isto não significava que Deus só estava ali ou morava ali, o que colidiria com sua onipresença, certamente. Logo, aos poucos, a ideia de multilocação, quase que completamente física de Deus, vai dando espaço a uma autêntica revelação. O Altíssimo é eterno e espiritual, onipotente, onisciente e onipresente. No Novo Testamento, este mesmo Altíssimo assumirá a natureza humana no ventre da Virgem Maria e nos revelará mais adiante o mistério da Santíssima Trindade. Ainda sobre os santuários onde Deus se manifestou no Antigo Testamento, o mais eminente era, sem dúvida, o Templo de Jerusalém. Quem peregrinava ao templo ia ver a face do Senhor, isto é, ia experimentar a benevolência do Altíssimo, ou ia pedir o socorro de Deus. Diz o levita exilado: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver
a face de Deus. Em resumo, a transcendência do Altíssimo, que não pode ser contida em um espaço físico limitado, é expressa no livro do terceiro Isaías, datado dos séculos VI e V antes de Cristo. Assim diz Yahvé: o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me haveis de fazer? Que lugar para o meu repouso? No livro de Jeremias, no século VI antes de Cristo, observamos algo parecido. Pode alguém esconder-se em lugares secretos sem que eu o veja? Oráculo de Yahvé. Não sou eu que encho o céu e a terra? Oráculo de Yahvé. A oração de Salomão professa de forma cristalina a onipresença de Deus. Eis que a terra e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa, este templo que construí. Amós diz a mesma coisa de forma enfática. Se penetrarem no Sheol, lá minha mão os prenderá. Se subirem aos céus, de lá eu os farei descer. Se se esconderem no cume do Carmelo, lá os procurarei e prenderei. Se se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, lá eu ordenarei à serpente que os morda. Se forem levados ao exílio diante de seus inimigos, lá ordenarei à espada que os mate. Porei sobre eles os meus olhos para a desgraça e não para o bem. O Salmo 139 repete a mesma certeza. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é tua mão que me conduz, e tua mão direita me sustenta. Se eu dissesse, ao menos as trevas me cubram e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo as trevas não são trevas para ti, tanto a noite como o dia iluminam. Para concluir, temos esta belíssima passagem do livro de Jó. Deus é mais vasto que a terra e mais extenso que o mar. Repito, concluindo, a onipresença de Deus foi sendo melhor compreendida ao longo dos séculos. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam deste vídeo sobre este atributo de Javé? Vocês já chegaram a compreender a onipresença divina como algo mais físico, como uma multilocação? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Senhor, aumentai a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.